aquele centro possa funcionar. Essa contratação já está, esse mesmo decreto de contratação dos agentes comunitários também vai permitir a contratação desses especialistas. Bem, essa imagem aqui, não sei se vocês lembram, esse é o Nicolas. Nicolas lá de Friburgo. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma nova história. Eu digo sempre que o grande diferencial que foi criado recentemente é que nós temos que ser resilientes. Uma palavrazinha nova para alguns, mas que deveria ser usada há muito tempo. É estar preparado para reagir. Então, esse garoto ficou 17 horas soterrado, sobreviveu e queria viver. E nós, na nossa função como bombeiros, como defesa civil, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, temos que dar condições às pessoas de serem resilientes, porque elas querem viver também. Então, meu muito obrigado, desculpe ter me alongado, mas eu sou um apaixonado por defesa civil. Obrigado. Obrigado, Coronel Guilherme. Vamos passar, sem mais delongas, da segunda parte, da segunda mesa, que seria a discussão do papel do geólogo na aplicação da nova lei. Vamos começar com o professor Egberto Pereira. Depois nós vamos ter o Zé Ribamar, que é geólogo também, o Zé Ribamar Bezerra, presidente da PG. Depois o Eusébio Gil, que também é geólogo, da ABGE. E, finalizando essa fase, a Ana Cristina, pelo Ministério Público. Em 10 minutos você fala, Egberto? Todo mundo tem direito a 15, né? São 4h54. Vamos lá ver. Se você falar em 15, já é um grande avanço. Bom, então eu queria fazer essa apresentação em nome da Sociedade Brasileira de Geologia. Atualmente eu faço parte da diretoria, eu sou o vice-presidente da SBG Nacional. E a gente tem desde algum tempo, militando aqui na SBG Rio, junto com o Flávio, já estamos indo para o terceiro período, sempre tivemos uma preocupação com essa questão de como o profissional em geologia, ou como a comunidade científica enfrenta essa questão dos desastres, dos riscos, que por muito tempo ficou como sendo, na academia, pelo menos eu sou formado no início final da década de 80, 1980, sempre com uma visão de segundo plano, ou uma segunda opção de geologia. Eu acho que para a gente, particularmente, aqui eu fiquei bastante contente hoje com a apresentação do deputado, que já conheci de outra época, quando ele era deputado estadual, sempre muito ligado às questões da geociência, da CPRM, do pessoal da Defesa Civil, pessoal de Petrópolis, porque há cerca de 3 anos atrás, se não me engano, quando teve o acidente em Angra, na passagem do ano, nós tivemos uma situação que era bastante desagradável. Nós, como os membros da Sociedade Brasileira de Geologia, não tínhamos o que falar. Uma série de especialistas, ou pseudo-especialistas, indo para a televisão, falando uma série de situações técnicas que não tinham domínio. Ou bobagem. Nós não tínhamos uma ação institucional. E, a partir de um esforço grandioso e quase que, para vocês imaginarem como isso funciona, para conseguir arrecadar R$6.000 para a gente fazer um anúncio no Globo de pelo menos dizendo que a gente lamentava as mortes que tinham ocorrido, nós tivemos que fazer vaquinha entre as entidades para publicar isso no Globo. E, ao mesmo tempo, tivemos a capacidade de reorganizar as 3 entidades no Rio, e conseguimos mandar uma carta para o governador, mostrando que nós já estávamos discutindo, como o Cláudio bem lembrou, há muitos anos essa questão, mas intramuros, dentro da sociedade, ou dentro da comunidade, ou da parte da comunidade que se dedica a esse assunto. Eu acho que, em princípio, é uma grande vitória. Embora, como o secretário de governo disse que ele não está otimista, nós, do lado da geologia, temos que estar um pouco otimistas. Porque há cerca de 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou mesmo há cerca de 5 anos atrás, esse assunto era um assunto quase que ignorado dentro da comunidade científica e nos órgãos de governo. Desculpe os representantes de governo que estão aqui, mas ele era realmente ignorado. Nós tínhamos grandes planos para petróleo, grandes planos para mineração, nem todos eles implementados, obviamente, porém, não tínhamos nenhum plano de ação ou de qualquer
percepção de como isso poderia ser problemático, e isso é um ponto importante a ser discutido. Nesse sentido, essas rápidas ações tomadas nos últimos 3 anos, os 2 anos, é um avanço muito grande, e que o que eu pretendo mostrar aqui é que esse avanço, aí eu acho que o secretário de Petrópolis está correto, não vai ser, acho que, uma visão imediata. Mas nós, como observador pela comunidade científica, ela vai ter um grande avanço e ao longo dos próximos anos. E é importante, essa minha situação que eu vou colocar aqui, essa situação é importante porque eu vou ressaltar alguns pontos da lei que vão marcar a nossa perspectiva de formação profissional de geólogo nos próximos anos. Não necessariamente que nós não temos a capacidade, ou que nós não temos uma estrutura montada na nossa universidade para atender, mas vai mudar a maneira de observar como isso deve ser estabelecido na sua formação. 2 pontos que eu achei importante aqui, nesse que eu frisei. No artigo 2º da lei, ela usa uma palavra muito forte, é dever. Ou seja, a lei tem uma certa coerência na sua estruturação, porque ela começa com a palavra dever, e lá no final vocês vão ver que ela põe a palavra responsabilidade. Então, se você tem um refém, tem alguém que é responsável por realizar o que é uma obrigação. E isso tem consequências penais, civis e toda essa questão. Isso é importante ficar claro. A segunda ponto que acho que aqui para a comunidade de geólogos e não engenheiros que estão aqui presentes, mas para os geólogos isso é muito importante, que é aquela segunda palavra ali, a incerteza quanto ao risco não constitui óbice. Ou seja, nós geólogos trabalhamos com incertezas. E não poderemos mais, ou não sei se nós já utilizamos isso, mas a incerteza, que é um fator que nós temos que usamos no nosso dia a dia, ela não é um óbice, nós temos responsabilidade sobre o que nós vamos escrever daqui para frente sobre esses aspectos. Então isso, nós geólogos temos que estar bem cientes, que a incerteza não é um óbice para a atuação de medidas. Não dá para dizer, não tenho 100%, eu estou em, não sei se ali é risco eminente ou não eminente. Mas alguém terá que tomar uma responsabilidade e dizer, eu decido, ou eu coloco, eu afirmo que aqui é um risco eminente, ou aqui não é risco eminente. Isso é uma responsabilidade muito grande que nós, profissionais de geologia, teremos que observar e enfrentar daqui para frente. Um outro aspecto, nessa linha então, desculpa, Flávio, eu acho que a lei tem vários aspectos que ela cita, entre outros, situações muito claras, né? Veja no parágrafo único da primeira diretriz, ela fala explicitamente em geologia. São poucos documentos, leis do país, que usam o termo claramente geologia. Ou seja, não é uma discussão de geocientistas ou geotecnólogos ou agentes diferentes. Existe a palavra clara, e geólogo tem uma lei que define o que é ser geólogo. Então nós temos que estar ciente dessa questão. A lei atribui para geólogo. O que ele tem que fazer? Prioridade de ações preventivas e planejamento com base em pesquisas e estudos. Esse é o segundo ponto. Veja, o que nós estamos dizendo aqui, que essa lei está propondo, o que ela está ativa, é que nós temos que ter, que dentro da geologia, as nossas ações vão ter que estar baseadas em pesquisas e estudos. Ou seja, nós temos que passar, desculpe, usando a expressão do Dr. Tales, não podemos mais falar bobagem. A lei não permite que se fale bobagem. Ela nos obriga a ser técnicos efetivos. Então isso é um outro ponto importante que eu queria ressaltar aqui. Dentro dessa diretriz e dos objetivos, quais são efetivamente as responsabilidades do geólogo nessa lei? Ela é muito clara em vários... Um dos objetivos do plano, avaliar ameaças e suscetibilidade vulnerabilidade de desastres, monitorar eventos e eventos geológicos. Ou seja, quem faz isso somos nós, geólogos. A lei define claramente o que nós temos que fazer.
O que eu estou chamando a atenção é que não é só o que nós temos que fazer, é sobre o que nós teremos responsabilidade técnica por nossos atos. Esse eu acho que os alunos, principalmente eu vejo que tem vários meus ex-alunos aqui, ou que ainda são alunos, ou recém-alunos, precisam ter clareza dessa ideia. Nós temos muito claro quais são os objetivos. Então, está lá, monitorar eventos geológicos. Como o coronel de Defesa Civil falou, nós temos que dar parecer, iremos dar, discutir, colocar deslizamento. Essa é a nossa função, essa é a função profissional. E nós seremos cobrados responsavelmente sobre essa nossa responsabilidade. Um outro ponto importante, já no âmbito da União. É interessante porque na lei, embora a gente vai observar, como alguns já colocaram aqui, o Flávio chamou a atenção várias vezes durante a apresentação do deputado, embora haja aparentemente, não sei se é aparente ou não, vou usar o termo aparente porque eu não tenho... não estou tão aprofundado assim para saber se isso vai ser aparente ou não aparente. Mas há conflitos de competências. Mas em todos os níveis da lei, há explicitamente descrito quais são as responsabilidades do geólogo. No caso do artigo 6, que compete à União? Definir a ocorrência de desastre de qualquer origem. Entramos nós na questão da... Mapear área de risco. Isso compete à União fazer. Instituir, manter cadastro de processo geológico, realizar monitoramento geológico de área de risco. Ou seja, essas atribuições que cabem à União são de responsabilidade do profissional geólogo. Então nós vamos ter que começar daqui para frente a deixar claro no nosso ambiente de formação de profissional em geologia que ele tem essa responsabilidade. Como isso vai se dar? Se são os órgãos CPRM, são órgãos diferentes? Não sabemos. Isso não está claro. Se vão estar nos diferentes centros e diferentes estruturas criadas. Mas ela está muito claro o que cada geólogo tem que fazer. A nível do Estado, aí começam um pouco as minhas dúvidas sobre conflitos ou a superposição de atividades. E vai ao encontro do que o Cláudio do Amaral está falando. Quer dizer, quais são os parâmetros, quais são os padrões, quais são os protocolos de mapeamento. Isso é importante, porque eu vou mostrar aqui para frente, lá na frente, algumas coisas que já existem nas universidades. E nós precisamos saber em algum momento, o que já existe na universidade, dá conta dessas novas atribuições ou não? 5 minutos? Caramba. Então vamos lá. Mapear áreas de risco e monitorar monitoramento geológico de área de risco. Ou seja, isso compete ao Estado. O Estado tem obrigação, como diz o início da lei, ele tem obrigação de fazer isso. Da mesma coisa que no município, mapear áreas de risco. Então nós temos, teoricamente, 3 profissionais, o mesmo profissional no sentido de formação geólogo, tendo que atuar sobre coisas parecidas em 3 diferentes níveis da esfera governamental. Num território só, sempre sendo no mesmo território. Então nós vamos ter que entender isso, mas é uma competência do município fazer mapa de risco e discutir, promover a fiscalização. Não só mapear, como promover a fiscalização. Isso é um papel importante aí. Dentro das disposições finais, outra situação, isso é importante. Foi falado aqui vários momentos, né? Um senhor perguntou ao deputado a questão da situação da internet, ou da informática, como o comandante agora colocou a mesma situação, o que nós temos que colocar? Isso é um ponto que é importante que os nossos profissionais de geologia tenham em conta. Toda lei, ela está baseada na criação de um sistema informatizado de repasses de dados e previsões e análises. Isso requer o quê? Que o nosso profissional geólogo tenha domínio dessas ferramentas. Essa é uma situação que não era... todo mundo fala, não, eu uso o ArcGIS, uso o ArcView, mas isso vai deixar de ser uma coisa, um plus de um geólogo formado, mas sim um dia a dia de um profissional em geologia. Ele vai ter que saber o que é georreferenciar um dado, o que é obter esse dado georreferenciado, o que é utilizar as ferramentas tecnológicas para que esse dado vá no formato que a lei nos exige.
Veja bem, isso aqui também achei interessante. Fala lá em início da lei, fala em obrigação, é dever, e aqui no final ela fala em para fim, na verdade, quem é o responsável? Temos 3 níveis aí, os agentes políticos, os agentes públicos, e ali, ó, importante, onde que na minha avaliação estamos todos nós, agentes públicos detentores de cargo, ou seja, o geólogo do DRM, o geólogo da CPRM, o geólogo do IPT, o geólogo da Mineropar, o geólogo da UERJ, o geólogo da FRJ, o geólogo da URGS, ou o profissional que está em um cargo para qual foi contratada a sua instituição para servir a lei. Então isso é importante nós termos em mente. Além disso, uma coisa que a gente olhando a lei começa a ver que a questão da superposição pode estar um pouco maior, ela também mexeu em outras leis, né? Então, se você observa na lei, ela mexeu com a lei de 2010, aí ela vai lá, elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização. Na outra lei, efetivar a remação somente prévia, observando o seguinte, tá, demonstre, elaboração de laudo técnico demonstre risco de ocupação para a integridade física. Ou seja, a lei modificou outros atributos de leis pré-existentes, todas elas dando uma série de responsabilidade para o profissional geólogo, né? E dos últimos mudanças na lei, que o deputado colocou aqui claramente, é isso, ó. Ensino fundamental devem ser incluídos proteção e defesa civil. Obviamente que isso tem que ter tecnicamente preparado. No país, acho que o único curso hoje que tem uma preocupação com, digamos assim, formar o licenciado, não estou dizendo uma opção formar licenciado, não é essa a história em geologia, não quero chegar nesse ponto, mas o único curso que tem isso é a USP à noite. Né? E agora o FRJ tem um curso meio que é um híbrido de geólogo, geotecnólogo, alguma coisa assim. Mas nós vamos ter que começar a pensar que também o geólogo terá que ter uma maneira de passar essa informação. Porque não existe ninguém que tenha a melhor capacidade para explicar um deslizamento do que um geólogo para um menino do 2º grau. Então nós vamos ter que ter isso em mente, como nós vamos fazer, eu não sei. Só um minutinho. Então, acabando rapidamente, só para tirar a coisa. Então, o que me pareceu da lei, o que ela remete que o geólogo tem que ter como capacidade mínima? Sólido conhecimento de geologia básica. Mapear, basicamente. Não adianta só saber mapear geotécnico, o cara tem que saber como mapear um granito.